Então vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte: o que te levou a inscrever a sua candidatura? Começando então pelo nosso querido Todd. Boa tarde Raul, boa tarde Silva, boa tarde Chapa Matriz do Samba e boa tarde Chapa Renovação na Matriz. Ouvintes do programa No Mundo do Samba. Respondendo a pergunta com uma certa clareza e com uma certa certeza, eu hesitei, pensei muito no que eu ia fazer e pensei muito em concorrer esse cargo de presidente da UESP, pelos vários fatos e amigos, o atual momento do país, o atual momento do próprio carnaval em si, as entidades e a luta que a gente ia ter. Mas durante o período que eu fiquei como vice-presidente da UESP e gestor em várias questões dentro da casa, eu percebi que a casa também tem uma certa necessidade de uma administração onde eu me dou um pouco melhor. Hoje eu posso falar que eu sou um administrador no que eu trabalho. E vejo a necessidade do carnaval ter um administrador, mas também um bom conhecedor de samba, mas um administrador. E isso me trouxe a vontade de ser candidato a presidente da UESP. Ok, então passamos a palavra ao nosso querido Nenê, Alexandre Magno. Boa tarde a todos, todos os presentes, boa tarde ouvintes. Muita honra nós estarmos aqui com vocês mais uma vez. Silva, Raul, obrigado pelo convite, Todd, pessoal aí da Chapa Renovação. Bom, a minha resposta, na realidade, ela foi um apelo vindo dos presidentes, dos diretores, das pessoas que frequentam a UESP. Eu nunca almejei esse cargo. Na verdade, a um certo momento, algumas pessoas me convenceram que teria que ser eu um dos representantes para poder pleitear essa vaga por conta do meu currículo, do meu histórico na UESP e também pela minha relação muito estreita com as escolas de sambas e blocos carnavalescos. Então as pessoas entenderam que nesse exato momento quem deveria estar à frente da UESP seria a minha pessoa, por isso que nós estamos aqui hoje concorrendo, pleiteando esse cargo. Muito bem. Próxima pergunta. Quais as principais propostas do seu plano de gestão? Começamos então com o Todd novamente. A nossa, como diz o nome da nossa chapa, é uma proposta de renovação. E sempre que você fala em renovação, você pode assustar um pouco pelo nome renovação, mas renovação nem sempre diz que você vai tirar a tradição e tirar a origem das coisas. Nem sempre é isso. Renovação é uma renovação de, como eu posso dizer, para ser bem claro, é renovação de postura, vamos se dizer. A gente tem a proposta de uma renovação no corpo de jurados, uma proposta de renovação no curso de jurados, dividido entre três cursos de jurado. Primeiramente, um curso de jurado direcionado ao grupo 1 e 2. Um outro curso de jurado direcionado ao grupo 3 e 4. E um curso direcionado somente aos blocos de carnaval. Uma proposta de conversa com os órgãos públicos, administrativamente. O projeto voltado em busca dos incentivos e recursos na área culturais, onde eu acredito que a UESP perdeu muito os incentivos culturais e o trabalho com as suas filiadas culturalmente. Uma reforma no Estatuto da Casa com uma certa modernização do Carnaval em prol às filiadas. A disponibilidade do corpo jurídico e contábil da Casa, já que a Casa hoje ela não tem um nome para a sua assinatura de contrato, então
a gente propõe aí um trabalho contábil e jurídico para todas as escolas. E a transparência de todos os recursos que se entra na UESP, tanto os recursos de infraestrutura como os recursos da taxa de 7,5%. Uma transparência e, juntamente com todos os presidentes, discutir a real destinação desses valores. A gente também quer retomar, que isso era um trabalho que a UESP tinha lá atrás, os concursos mirins, visando o crescimento futuro das nossas filiadas. Visando o futuro de cada filiada, a gente acredita que o futuro está nas crianças, então vamos retomar os concursos mirins na chapa Renovação. 15 segundos. Obrigado. Vamos falar também um pouco de busca de incentivos, incentivos de outras formas, não somente os culturais, mas incentivos também, como que eu posso colocar? Incentivos financeiros para as escolas. Ok, vencido o tempo. Então, vamos passar para o Nenê. Quais as principais propostas do seu plano de gestão? Obviamente que nós estamos há mais de 45 dias aplicados numa proposta de gestão, onde nós divulgamos as nossas propostas, né, inclusive algumas das propostas da chapa Renovação. Até me surpreende porque parece um pouco das nossas, né, mas as nossas estão na rua há mais de 45 dias. Mas enfim, obviamente a UESP está precisando de uma reformulação administrativa, né, econômica. Nós passamos por um processo muito delicado em relação ao nome que ficou com uma restrição no CADIM. Nós vamos atuar duramente para poder conseguir tirar essa restrição do CADIM e fazer com que a UESP seja novamente a responsável direta de relação entre prefeitura, contrato e carnaval, né? A partir desse ato, obviamente vamos precisar de uma grande uma gestão tanto jurídica como econômica e política, né? Nós vamos implantar alguns projetos que serão muito importantes para o nosso futuro. Pensamos em fazer a cooperativa da UESP voltar a funcionar, porque ela já existia. Porém, com a morte do nosso saudoso vice-presidente Maurício de Jesus, ela deu uma estacionada, né? Então a ideia é ir direto na fonte, ir procurar o comércio exterior, África, China, montar um departamento dentro da UESP justamente para isso, para poder conseguir fazer com que a gente tenha dessa forma um aumento indireto na verba, até porque fazem mais de 8 anos que nós não temos aumento da verba. Nós vamos fazer também os barracões regionais, que são parcerias com as subprefeituras, porque nós estamos passando por um processo muito complicado, onde as nossas agremiações estão sendo despejadas, não tem local para as nossas alegorias. Então a ideia seria locais próximos aos desfiles para poder conseguir com que as escolas terminem as suas alegorias de uma forma confortável, né? Uma ideia também da escola EFETEC, que é a Escola Técnica de Carnaval, onde nós vamos formar diretores de harmonias, diretores de barracão, nós vamos formar cantores, nós vamos formar, enfim, toda a staff que o Carnaval necessita, né? E alguns projetos especiais, por exemplo, que nós vamos retomar, a carta crédito, que as escolas de samba e blocos têm muita dificuldade para poder fazer seu carnaval sem as cartas crédito. Então a ideia é ir no mercado, conseguir novamente negociar, limpar o nome da UESP e abrir uma linha de crédito como a UESP sempre teve, e é isso que nós vamos fazer. Ok, muito obrigado. O país e o carnaval enfrentam uma crise financeira como até hoje eu não me lembro de ter visto. Como superar a crise financeira que também atinge o carnaval? Quais são os caminhos que os senhores enxergam para que se tenha uma solução nesse âmbito financeiro? Começamos com o candidato Todd, 3 minutos. Como um gestor,
tem o objetivo de fazer com o produto carnaval, que quando você fala de financeiramente, a gente transforma o carnaval em produto, para você poder pensar nele, no seu custo, o custo das escolas, os custos que a prefeitura tem com o nosso carnaval. O desfile de carnaval, a gente precisa trazer parceiros para ele. Parceiros. A gente tem um prefeito hoje que ele tem a ideia de trazer parceiros para o carnaval, mas discutir com o prefeito como ele vai fazer isso. Como que ele quer trazer o parceiro para o carnaval. Porque hoje a prefeitura, ela dá a verba para a UESP e para outra entidade carnavalescas, que são 3 na cidade, e ela quer trazer um parceiro para subsidiar toda essa verba. Mas o que me garante que no próximo ano esse parceiro vai continuar, ou se a prefeitura vai me dar a verba novamente. A prefeitura ela pode arrumar um parceiro 2, 3 anos e se abdicar de dar essa verba. Aí quando a gente não arrumar um parceiro para bancar o carnaval, eu não tenho mais a prefeitura para me dar um certo respaldo. Então para isso a gente precisa de leis, a gente precisa entender o que o prefeito quer, a gente precisa de uma lei junto com a Câmara Municipal, para garantir que as escolas de samba nunca tenham essa falta de verba. Tá? Para você trazer o parceiro para dentro do carnaval, a gente precisa também, a nossa entidade, o UESP, independente do nome dela, a gente precisa de credibilidade. Então a chapa Renovação na Matriz, ela propõe trazer a dignidade para a UESP de novo, a clareza para dentro da UESP. E a UESP ela tinha a sua carta crédito sim, mas também a gente precisa lembrar o porquê que foi perdido o direito de carta crédito das escolas. O que aconteceu que essas cartas créditos foram perdidas. Então a gente precisa trazer essa credibilidade de novo para a UESP. E a minha proposta é trazer uma credibilidade forte e que a UESP tenha um respaldo administrativo da sua direção, aonde ela possa chegar em qualquer parceiro e ter essa mediação de valores para a gente, além da verba da prefeitura, poder ajudar ainda mais as filiadas da União das Escolas de Samba. E não somente isso, acredito que também a gente precisa conversar e ter também cursos de administração financeira aos presidentes, entendeu? E juntamente com os lojistas da cidade de São Paulo, entender um pouco mais quais são as necessidades de cada afiliado. Ok. Passo então para o Nenê a mesma pergunta. Como superar a crise financeira que assola não só o país, mas também o carnaval? Quais são os caminhos, quais são as soluções que a sua candidatura enxerga? É bom lembrar que a crise não é deste ano, a crise não faz parte deste quadriênio que irá começar na UESP, né? Então, na realidade, inclusive, nós estamos aqui na presença do atual vice-presidente e da atual diretora financeira da UESP. E aí nós estamos falando para um futuro sobre fazer um combate a essa crise e na verdade nós tínhamos que ter falado sobre um passado, desde quando começou esse trabalho e não foi combatida essa crise, né? Obviamente nós temos aí um prefeito que ele não é político. O prefeito ele vai precisar saber, por exemplo, nós vamos fazer um mapeamento, novamente levantar os dados de quantas entidades nós temos, de quantos foliões nós temos, de quantas pessoas trabalham, qual é a engrenagem do carnaval. Na verdade, nós precisamos informar ao prefeito, informar ao governo do estado, informar ao governo federal de que as nossas filiadas movimentam a cadeia criativa do carnaval. Nós somos a indústria criativa e falando em indústria criativa, nós temos participação direta no produto interno do produto do Brasil. Então, isso precisamos mostrar para eles através de números quantos nós somos importantes para poder relacionar economia e política. Obviamente que nós vamos conversar
ao nível também através de projetos de incentivos fiscais, através de parcerias de incentivos diretos com a iniciativa privada. Mas a ideia justamente é tentar entender essa nova gestão do prefeito Dória. O prefeito Dória nos visitou, nós tivemos uma conversa com ele, nós falamos ao prefeito Dória as nossas necessidades, ele expôs para nós como que ele está imaginando em fazer a gestão do carnaval. E a gestão de carnaval hoje, ela precisa acompanhar esse futuro. E justamente esse futuro, ele... Tem mais um pouquinho, né? Tem mais um pouquinho. Perfeito. Tem 30 segundos. 30 segundos. E justamente esse futuro é através da iniciativa privada e projetos com ligação direta, por exemplo, como PROAC, como algumas outras situações que emergenciais que a gente consegue fazer com que Agora sim, 15 segundos. Fazer com que o nosso trabalho esteja perfeitamente de acordo com os nossos interesses sociais, econômicos, políticos, através desses projetos e parcerias. Ok, pedindo desculpas porque eu me confundi, que a gente estava justamente marcando o tempo da próxima, que é a pergunta do candidato para candidato. E de acordo com um sorteio feito previamente, a primeira pergunta será feita pelo Nenê para o Todd. Confere? Só explicando a dinâmica, a Nenê terá 30 segundos para fazer sua pergunta. Em seguida, no tempo de 2 minutos, o candidato Todd irá responder. Volta para a Nenê, que terá 1 minuto para comentar, e por fim o Todd tem mais 1 minuto para encerrar, assim, o ciclo dessa questão feita de candidato para candidato. Pois não, à vontade, vamos lá. Todd, Rogério, eu gostaria de saber o que você pensa em relação ao Grupo 1, qual é o seu projeto em relação ao Grupo 1 das Escolas de Samba de São Paulo, e se o Grupo 1 seria interessante sair da UESP e passar a ser administrado pela Liga das Escolas de Samba. Gostaria de saber isso, até porque às vezes algumas pessoas ficam com medo de alguns assuntos que surgem na rua, né? Não estou acusando ninguém de nada, porém eu gostaria de saber da importância do Grupo 1 dentro da UESP para você. Pago agora 2 minutos para que o candidato Todd faça a sua consideração e resposta. O Grupo 1 hoje dentro da UESP, ele é o considerado o cargo-chefe da casa, é o maior grupo da casa, é o maior desfile que a casa tem hoje. E é um desfile que, particularmente, eu sempre cuidei dele nesses últimos anos. Eu tenho um enorme carinho, como tenho carinho pelo desfile da Vila Esperança, do Tantã e o dos blocos também. Mas o do Grupo 1 é um desfile que eu produzo, assim, o dia de desfile. Né? Eu gosto muito desse desfile, a gente trabalhou muito para colocar pessoas nas arquibancadas, no Carnaval 2015, Carnaval 2016, conseguimos. A ida do Grupo 1 para a Liga das Escolas de Samba, eu sou totalmente contra, pois a Liga das Escolas de Samba comigo nunca conversou sobre esse assunto, e se viesse conversar sobre esse assunto ia ter a minha negativa. Eu acredito que as coisas, quando a gente fala de renovação, a gente, como eu disse, a gente também fala de renovação dentro de uma tradição. E a tradição do Grupo 1 é dentro da UESP, é onde que ele tem que ficar, é onde que ele tem que se fortalecer, aonde que a diretoria tem que trazer o seu recurso para ele se fortalecer. Por quê? Hoje você vê um desfile do Grupo 1 e vê um desfile do Grupo de Acesso, ele tem uma diferença de espetáculo muito pequena, só que quando a gente fala de diferença financeira é enorme. 15 segundos. A diferença é enorme. Só que a nossa proposta aí é ficar com o Grupo 1 e ajudar o grupo, assim como todos os grupos, a se fortalecerem para apresentar um espetáculo melhor. 1 minuto para a réplica, por favor. Eu fiz justamente essa pergunta, obviamente, como eu vou reiterar aqui a minha fala, eu não acusei, até porque às vezes conversa da rua, tem que ficar na rua, né? Mas a gente fica preocupado por entender a importância do Grupo 1 dentro da nossa casa, né?
O Grupo 1 de Escola de Samba hoje deu um salto gigantesco em relação a espetáculo, em relação à organização, em relação a carnaval no seu conceito tradicional, né? Então, quando a gente fez essa pergunta, justamente porque fico muito contente, inclusive, com a sua resposta, que diz que garante que não, que seria contrário a esse projeto, a essa conversa, a esse futuro que talvez deixaria a nossa casa com uma posição até um pouco delicada em relação ao Carnaval de São Paulo, mas a minha preocupação com o Grupo 1 era justamente essa. Estou satisfeito. Ok, Todd, por minuto favor, para Todd. 1 minuto, fique à vontade. Eu que agradeço a pergunta, porque, como você mesmo falou, na rua, nas redes sociais, fomos acusados de querer vender ao Grupo 1. A gente foi acusado disso. Então, eu que agradeço a pergunta e deixo aqui o meu compromisso da negativa dessas acusações. Nunca tive alguma conversa sobre isso. E se tiver, sou totalmente contrário a isso. Não gosto desse tipo de coisa, não gosto desse tipo nem de acusação, e jamais faria uma acusação tão triste ao Carnaval de São Paulo, entendeu? Porque quem perde é a administração que vai estar à frente se o grupo sair. A administração, ela, a partir desse momento que se acontecer um problema desse, ela fica fraca automaticamente. E eu não gostaria de passar por isso. Ok. Da mesma forma, colocamos o microfone à disposição para que o Todd possa fazer a sua pergunta. Eu só quero pedir licença e fazer um agradecimento especial aqui, porque o Todd está com um problema sério de saúde e está com dificuldade para falar ali, mas muito obrigado por se dispor a vir. Muito obrigado. Vamos lá? Sua pergunta, por favor. Nenê, eu vou chamar assim porque é um amigo em particular para minha pessoa. Nenê, você está na UESP há aproximadamente 16 anos e conhece todos os setores da casa e conhece também a realidade que a casa está hoje financeiramente e com alguns problemas no Cadinho. Eu gostaria que você falasse dos problemas da casa financeiramente, contratualmente, politicamente e sobre o assunto Cadinho Federal. Ok, vamos lá, Nenê. Na verdade, eu vou corrigir a sua informação, Todd. Eu não estou há 16 anos na casa. Eu frequento a UESP desde 93, portanto, eu estou 24 anos frequentando a UESP, né? Os problemas da casa, obviamente, nós estamos atravessando por um processo delicado, uma situação muito delicada econômica, até porque nós já falamos aqui, reiteramos esse assunto, sobre a partir do momento que o nome da UESP foi para o Cadinho, perdemos o contrato de carnaval, né? Perdemos a condição de ser aquele que dominava as ações perante a São Paulo Turismo. Hoje nós assinamos o contrato de carnaval através de um gestor, né? Mas eu fico muito à vontade em responder essa pergunta, mesmo porque eu não fazia parte do administrativo, né? Então, se a gente falar em uma atual posição de renovação, eu acho que a minha pessoa pode ter diferentes propostas e pensamentos, porque eu estou migrando do operacional, que era a minha função, não fazia parte do administrativo. Vou repetir mais uma vez, nós estamos aqui na presença do vice-presidente, na presença da diretora financeira, que estabeleceram todo esse projeto econômico dentro da UESP, que fez esse controle todo, né? Então, assim, na realidade, a minha intenção, a minha ideia, junto com o grupo que nós estamos formando, é justamente ir buscar algumas situações contrárias ao que foi planejado até agora, porque enquanto administrativo da UESP nós não tivemos muitos avanços, então a ideia é a gente poder conseguir melhorar através da nossa proposta de gestão. Muito bem.
De acordo com as perguntas passadas... Silva, Todd. Não, Todd. tem a réplica. Tem a réplica do Todd. Por favor, então, 1 minuto. Obrigado, Silva. Nenê, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou o atual vice-presidente da Casa 5, com muito orgulho. A Raquel é uma diretora financeira afastada, o atual diretor financeiro que está trabalhando no momento é o Júnior Berim, que está na sua chapa. E eu, como vice-presidente, conversei com vereadores. A gente tem uma lei, conseguimos uma lei que isenta a UESP no CADIM municipal da multa, e assim podemos ter um caminho, mostrei um caminho para a gente poder resolver. Quando a gente fomos começar a resolver esse problema, a gente descobriu que teria outro problema que não era da minha gestão, que não é nesses últimos 4 anos da minha gestão. O problema foi causado em 2009 e 2010, que tem também, a UESP também está com o seu nome no CADIM Federal. Ok, mais 1 minuto para a réplica, por favor. Mais uma informação incorreta. Na realidade, nós dois, Todd, eu e você, fomos à mesma reunião com o vereador para conversar sobre esse projeto. Que, na verdade, até então não era um projeto, saiu a ideia do projeto da conversa que eu e você, que nós dois tivemos com o vereador. Então, mais uma vez, fico muito à vontade em responder, porque a UESP, ela é, obviamente, uma entidade que já existe desde 73, e aí algumas coisas a gente acaba pegando como herança, mas quem está na cabeça, na frente da entidade, aquela pessoa que está se propondo a ser a diretoria da UESP, tem que saber que pode enfrentar situações como ocorreu. E daí, se nós temos aí num CADIM federal, nós precisamos ir para Brasília resolver esse problema. Aliás, o presidente atual, que é o Castilho Ricardo Campos, já está com um escritório de advocacia em Brasília para tentar resolver esse problema, e nós vamos entrar a fundo nele. Ok, a gente está chegando na reta final, já agradecendo aos 2 candidatos por terem vindo aqui. A gente sabe de toda a atenção, tudo que envolve um momento importante, mas delicado como este. E nós vamos deixar agora, no final, mais 4 minutos para que cada candidato fale à vontade, faça suas considerações finais. O Silva vai fazer uma pergunta, mas aí vocês respondam a pergunta junto já com as considerações finais. E nós agradecemos aqui pela presença de vocês e desejamos sorte na eleição e sucesso na gestão. Ganhará certamente o samba, tendo um de vocês administrando a matriz do samba. Quando o Silva fizer a pergunta, nós vamos marcar 4 minutos. Dá para fazer 4,5? Vai fazer 4,5? 4 minutos. Nós vamos segurar em 4 para a gente segurar legal. Dá tempo? Eu só queria... Dá tempo. Eu só queria dizer o seguinte. Nós estamos através do site srzd.com, também do site radiotrianon.com.br, também através da Rádio Trianon AM 740 e Rádio Universal Santos 810. E vai ficar on demand a partir de quando, Raul? Segunda-feira, 15 horas. Segunda-feira, 15 horas, fica on demand, podendo ser acessado através dos portais. Silva, Okay? A produção me autorizou aqui, pode ser 5 minutos, cheio cada um, para vocês falarem com calma e a gente marca aqui. Ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou juntar aqui o seguinte. Rogério Todd, por que você deve ser o novo presidente da UESP e gostaria que junto você fizesse também a sua mensagem final e as suas considerações finais? 5 minutos corridos. Por favor. A intenção que eu tenho de ser presidente da UESP junto com uma chapa Renovação na matriz é uma sensação e um querer de trazer a matriz novamente a sua total integridade, que com o passar do tempo foi se perdendo. A gente fez um trabalho aí no Carnaval 2015, no Carnaval 2016, onde eu estava mais à frente, somente do contato de Carnaval, onde a gente conseguiu honrar com as dívidas financeiras que a UESP vinha tendo. A gente conseguiu honrar com os fornecedores, corpo de jurados, e eu tenho dentro de mim a concepção de que dá para mudar, dá para a gente
fazer o certo, o correto, com uma transparência total com os presidentes, e juntamente com os presidentes nunca, assim, poder negar o direito do presidente de olhar para mim e falar que talvez o meu modo de pensar seja errado. Mas sim, ele pode me dar uma outra linha de pensamento, uma linha que eu tenho que respeitar, porque realmente quem está na pista, quem sente todos os mandos da diretoria é o presidente. A partir do momento que ele coloca a escola de samba dele na pista, a partir do momento que ele coloca o carro alegórico dele em movimento, que ele sai do barracão dele, o projeto dos barracões regionais, particularmente, foi um projeto que, vamos falar a verdade, foi eu e o candidato Nenê que pensamos nele. É um projeto que ele já tem um certo adianto dentro da prefeitura, ele já tem ofícios dentro da prefeitura pedindo certos terrenos, a subprefeitura da Vila Esperança, a subprefeitura do Butantã sabe bem disso, que já tem documentos tramitando dentro da prefeitura a esse respeito. Tratar o carnaval com carinho e com respeito é o meu maior querer. Administrar com certeza do que está fazendo, com vontade, com garra, sem medo de errar e procurar totalmente o acerto. Sobre o Grupo 1, volto a retornar ao Grupo 1, abrir claramente, não é porque eu sou amigo particular do presidente da Liga da Escola de Samba, mas mesmo assim a gente precisa abrir um caminho de diálogo com a Liga das Escolas de Samba sobre a vaga do Grupo 1. Abrir um diálogo que a Liga veja a situação do Grupo 1 hoje, que a gente tem aí uma média de 6 vice-campeãs prejudicadas nos últimos 6, 7 carnavais, não lembro bem o ano que fechou a vaga. E a gente tem que trabalhar nisso com muito respeito, porque não é uma coisa que a chapa matriz, vai decidir. Isso está no regulamento da Liga das Escolas de Samba. Os presidentes da Liga das Escolas de Samba têm que querer mudar esse regulamento. E uma das formas da gente querer mostrar para eles que dá para mudar isso no regulamento é fazendo uma administração clara, franca, forte, e mostrar que a gente merece o respeito da segunda vaga do Grupo 1. Eu posso... Obrigado, Silva. Posso falar inúmeras coisas sobre isso. A maioria dos planos que estão entre as duas chapas foram criadas entre dois amigos que hoje estão em preitos diferentes, normal, mas eu ainda tenho no meu coração como dois amigos e que têm um mesmo ideal, a mesma vontade. Pode ser administração. A ideia da administração ela pode ser um pouco diferente, mas as vontades e os ensejos são os mesmos. Dá para os presidentes a dignidade de ser filiado à UESP. A gente precisa dar para as filiadas a dignidade de ser filiado à UESP. O cara ir na UESP com vontade de querer entrar no pleito do carnaval. Obrigado, Totti. Passo então para o candidato Alexandre Magno Nenê. Por que você deve ser o novo presidente da UESP e também já as suas considerações finais, por favor. Eu, ao longo desse tempo da UESP, eu fui percebendo, né, até porque eu passei na UESP desde a administração do presidente Robson, passei pela UESP pela administração da presidente Leia dos Santos, Cachito, Ricardo Campos, né, e percebi os acertos e os erros que todas estas gestões cometeram. Almejo fazer algo com que
o resgate daquele que deu certo, o resgate do que valorizou o carnaval como um todo, nessas gestões que eu falei. Obviamente nós não devemos colocar tudo pelo ralo, embaixo do tapete, né? Muito pelo contrário, alguns projetos, nós estamos conversando com esses ex-presidentes, porque a ideia não falar de plágio, mas sim saber que a UESP existia com o seu passado, está no seu presente e vai ter um futuro promissor, né? Eu penso a UESP como uma gestão diferenciada. Nós conversamos muito e percebemos que inclusive, uma frase muito utilizada pelo nosso diretor de carnaval, que está concorrendo na nossa chapa, né, que ele diz que as escolas de samba precisam enxergar, discutir cultura, e nós precisamos enxergar o produto. Eu, enquanto turismólogo, tenho a necessidade de entender que carnaval é um turismo e carnaval é evento, porque faz parte da minha vivência acadêmica. Eu me preparei para entender isso. Eu fui atrás dessa preparação justamente porque eu precisava entender o que era um evento, eu precisava entender o que era uma administração carnavalesca. Enfim, nesse mesmo tempo, uma coisa que me credencia muito é o notório saber. Eu passei por todo esse período na UESP estudando regulamento, estudando critério de avaliação. Eu passei conversando muitas horas com grandes baluartes do samba. A UESP, para quem não sabe, ela tem lá a Embaixada do Samba, e lá existe professores que a vida não vai nos levar através das universidades, né? Na realidade é a vivência do mundo. A vivência do mundo dessas pessoas nos transformaram nos que nós somos hoje em potenciais candidatos que estão lá justamente para poder restabelecer esse equilíbrio entre produto e cultura. A minha administração, ela não pode ficar focada apenas no Grupo 1. Aqui nós estamos discutindo bastante o Grupo 1, mas eu sou uma pessoa que eu aprendi carnaval no carnaval de bairro. Então, o carnaval do Grupo 2, que hoje se encontra no Butantã, carnaval do Grupo 3 e 4, que se encontra hoje na Vila Esperança, os blocos especiais, e esse ano teremos o Grupo 1 de blocos, que se encontra na Avenida São João. Eu aprendi lá foi a minha formação, lá eu tive o meu notório saber. Justamente, eu consigo hoje agregar essa visão de mundo com a visão acadêmica. Nesse sentido, eu também fui atrás de pessoas preparadas. Eu montei uma chapa pensando em que a UESP ela precisa estar dentro dos conceitos administrativos que a indústria criativa pede. Eu fui atrás, sim, de um político. Eu precisava de alguém que era Um minuto. Eu precisava de alguém que era um homem de assessor parlamentar, que eu trouxe meu vice-presidente Nel Costa. Eu fui atrás de alguém que sabe mexer com os números para poder cuidar das finanças. Eu fui atrás de Juninho Berim, ele é formado em economia. Eu fui atrás porque tem que saber mexer com finanças quem dessa área. O meu diretor de carnaval, que se Deus quiser a gente eleito, ele é um advogado formado, pós-graduado. Então nós, além de entender de carnaval, também o carnaval está atrelado à lei. Regulamentos são leis que nós precisamos atrelar. Então o advogado que foi atrás. E aí, meu secretário também é uma pessoa formada e também alguém que é empresário. Então, esse tipo de administração que nós estamos desejando, almejando para a UESP. Ok, eu quero, ao encerrar este bate-papo, não vamos nem colocar como debate, não é? Vamos colocar como bate-papo. Eu quero cumprimentar os dois candidatos pela dignidade, pela grandeza e pela transparência nas respostas, pelo respeito
de um amigo com o outro. Na verdade é isso, são dois amigos que têm o mesmo objetivo, que é lutar pelo carnaval, que é lutar pela instituição UESP. Parabéns a vocês dois pela maneira que conduziram esse bate-papo.